Glória a Deus. Graça e paz a todos em nome de Jesus. Amém? Amém. Abram suas Bíblias em Lucas capítulo 20. Dando continuidade ao estudo do Evangelho de Lucas, nós iremos iniciar aqui o capítulo 20 do Evangelho de Lucas. E nós iremos ver hoje até o versículo 26. Lucas, capítulo 20, a partir do versículo 1. Todo mundo achou? Amém? Diz assim: num daqueles dias, enquanto Jesus ensinava o povo no templo e anunciava o evangelho, chegaram os principais sacerdotes, os escribas, com os líderes religiosos, e lhe disseram: conte-nos, com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu essa autoridade? Ele lhes respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Dizei-me, o batismo de João era do céu ou dos homens? Eles, então, puseram-se a discutir entre si. Se dissermos, é do céu, ele dirá: por que não credes nele? Mas, se dissermos, é dos homens, todo o povo nos apedrejará, pois está convencido de que João era profeta. Então, responderam que não sabiam de onde era. E Jesus lhes disse: nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Então, ele começou a contar ao povo esta parábola. Um homem plantou uma vinha, arrendou-a a uns agricultores e ausentou-se do país por muito tempo. No devido tempo, mandou um servo aos agricultores para que lhe dessem frutos da vinha. Mas os agricultores o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. De novo, enviou-lhe outro servo, mas eles o espancaram também e, insultando-o, mandaram-no embora de mãos vazias. Mandou ainda o terceiro, mas eles também o feriram e o expulsaram. Disse então o dono da vinha: que farei? Mandarei meu filho amado. Talvez eles o respeitem. Mas, quando os agricultores o viram, disseram entre si: este é o herdeiro. Vamos matá-lo, para que a herança seja nossa. E, atirando-o fora da vinha, eles o mataram. Que lhes fará então o dono da vinha? Virá e destruirá estes agricultores e dará a vinha a outros. Ouvindo eles isso, disseram: que isso não aconteça. Mas, olhando para eles, Jesus disse: então, que quer dizer isto que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Na mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes, percebendo que ele havia proferido essa parábola contra eles, tentaram prendê-lo, mas ficaram com medo do povo e, aguardando uma oportunidade, mandaram espiões que se fingiram de justos para apanhá-lo em alguma palavra e entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Eles lhe perguntaram: mestre, sabemos que falas e ensina o que é certo, e não levas em conta a aparência da pessoa, mas ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. Para nós, pagar tributo a César é correto ou não? Mas Jesus,
percebendo a astúcia deles, disse: mostrai-me um denário. De quem são a imagem e a inscrição que ele tem? E responderam: de César. Disse-lhes então: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E não conseguiram apanhá-lo em nenhuma palavra diante do povo, e admirados da sua resposta, calaram-se. Oremos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos nesse momento aqui, Senhor, como nos é de costume, rogar a Ti a Tua bênção sobre nós. Que o Senhor nos abençoe, trazendo sobre nós, o Teu povo, a iluminação que vem do Teu Santo Espírito. Ilumina-nos, ó Deus, o entendimento, o coração. Que a Tua palavra, ó Senhor, que nós acabamos de ler, ela seja explicada com toda fidelidade, buscando, Senhor, a compreensão que só vem e só pode vir do Senhor. E que cada um de nós que estamos aqui nesse momento, e aqueles que acompanham agora ou que vierem a assistir depois, todos venham ser, Senhor, neste momento, iluminados. Iluminados pelo Teu Santo Espírito, para a compreensão da Tua palavra. E prepara, ó Deus, o nosso coração, para que nele, uma vez compreendendo a Tua palavra, possamos guardá-la em nosso coração. E que assim, Senhor, possamos praticá-la. Sempre, ó Deus, que a nossa fé for colocada em prática, for colocada à prova, melhor dizendo, nós possamos colocar a palavra do Senhor em prática. Nos abençoa, nos fortalece, nos incomoda pela Tua palavra, nos molda pela Tua palavra. Tudo isso, Senhor, é o que rogamos, que o Senhor fale ao nosso coração por intermédio da Tua palavra. Em Cristo Jesus, oramos e nele bendizemos e agradecemos. Amém, Senhor. Meus irmãos, na semana passada a gente viu a chegada triunfal, de Jesus em Jerusalém. Nós vimos Jesus chorando por Jerusalém e nós vimos Jesus fazendo aquilo que a gente conhece como a purificação do templo, Quando ele chegou ali, entrou no templo, viu os cambistas lá vendendo o acesso a Deus, e aí ele expulsou todo mundo, virou as bancas, e aí a gente conhece essa situação como a purificação do templo. O que nós iremos ver hoje é justamente alguns questionamentos dos principais líderes dos judeus, os sacerdotes, os fariseus e escribas. Nesse capítulo 20, a gente vai ter vários questionamentos deles aqui. A gente vai ver aqui, até o versículo 26, nós vamos ver 2 questionamentos, e na semana que vem a gente vai ver um outro questionamento deles aqui, só que a respeito da ressurreição. Os questionamentos que eles vão fazer, o primeiro, ele vai fazer a respeito da autoridade de Jesus, ou com que autoridade Jesus fazia o que ele fazia. E o outro questionamento que eles vão fazer já não é mais um questionamento envolvendo a lei dos judeus, mas é um questionamento envolvendo a lei dos romanos. Então hoje a gente vai ver eles fazendo esses 2 questionamentos. Então nós vamos ver sobre a autoridade de Jesus, nós vamos ver Jesus contando a parábola dos agricultores maus, e vamos ver o outro questionamento, que é a questão de pagar tributo a César ou não. Então, só para título de a gente saber como está dividido, do versículo 1 ao 8, a autoridade de Jesus e o batismo de João. Versículo do 9 ao 18, parábola dos agricultores maus. Do versículo 19 ao 26, a questão do tributo. Então vamos lá. No capítulo 19, eu peço até que você volte para lá para o final do capítulo 19.
Lucas, ele termina o capítulo dizendo isso aqui, ó, versículo 47. Todos os dias, Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, escribas e líderes do povo procuravam matá-lo. Então, Lucas termina o capítulo 19 dizendo que Jesus ensinava todos os dias no templo. E ele começa o capítulo 20 dizendo que em um desses dias que Jesus estava ensinando no templo, os principais sacerdotes vieram lá e começaram a fazer questionamentos, ok? Então, o que a gente vai ver aqui? Logo no versículo 1, olha aí, do capítulo 20, ele vai dizer o seguinte: num daqueles dias, enquanto Jesus ensinava o povo no templo e anunciava o evangelho, chegaram os principais sacerdotes, os escribas e com eles os líderes religiosos. Versículo 2, e disseram: contam-nos com que autoridade vocês fazem essas coisas. Então, como Lucas termina dizendo que Jesus ensinava no templo, termina o capítulo 19, né? Dizendo que Jesus estava ensinando no templo. E começa o capítulo 20 dizendo que num desses dias que Jesus estava ensinando no templo, então a gente pode perceber que o capítulo 20 é meio que uma continuação dos dias que vieram depois que Jesus purificou o templo. Certo? Então o capítulo 20 aqui é uma continuação dos dias que vieram quando Jesus purificou o templo. Então, a pergunta que eles fazem no versículo 2, com que autoridade faz essas coisas, diz respeito não aos milagres que Jesus fazia. Não diz respeito aos milagres. Diz respeito ao que ele havia feito no templo. Então é como se ele estivesse dizendo o seguinte: olha, você foi lá, expulsou os cambistas, virou a mesa, expulsou todo mundo de lá. Com que autoridade você fez isso? Com qual autoridade você foi lá e fez tudo aquilo lá? Então a pergunta deles não era a respeito dos milagres que Jesus fazia, mas era a respeito do que ele havia feito no templo. Porque os dias que se seguem aqui, né, do capítulo 20, são os dias que se seguem logo após Jesus ter feito lá a purificação do templo. Então termina o capítulo 19 dizendo que Jesus ensinava no templo, e o capítulo 20 diz que num desses dias eles chegaram lá para questionar Jesus com que autoridade ele havia feito a purificação do templo. Amém? Então, tendo dito isso, vamos lá. Versículo 3. Ele respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Só um detalhe aqui. Jesus não está devolvendo a pergunta. Aliás, Jesus está devolvendo uma pergunta para eles. Jesus não está respondendo a pergunta com a pergunta. O que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, antes de eu responder vocês, eu vou fazer uma pergunta primeiro. Quando vocês me responderem, eu também responderei. Então Jesus está dizendo isso. Ele não está respondendo uma pergunta com a pergunta. Ele está devolvendo a pergunta antes de ele responder aquilo que eles acabaram de perguntar. E qual é a pergunta que Jesus faz para eles? Versículo 4. O batismo de João era do céu ou dos homens? O que Jesus está dizendo? O que ele está afirmando aqui, ou tentando afirmar? É que, preste atenção, dependendo da resposta deles, eles poderiam dizer se o batismo de João, se eles dissessem assim: olha, o batismo de João é do céu, então eles estariam dizendo, estariam afirmando que a autoridade do batismo era de Deus, correto?
Mas se eles dissessem que era dos homens, eles estariam dizendo que aquele batismo ali não passa de invenção humana. Então Jesus faz isso, coloca eles nessa situação difícil por um detalhe muito simples. A resposta deles, que eles dessem para Jesus, responderia a pergunta que eles fizeram para Jesus. E aí eu vou pedir agora que você volte lá para o capítulo 3, para a gente entender isso aí. Lá para o capítulo 3 de Lucas. Volte para lá, por favor. Porque no capítulo 3 de Lucas, é justamente João Batista pregando. Então preste atenção aqui em alguns versículos. Versículo 3. Ele aqui é João Batista, tá? Percorreu toda a região do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão de pecados. Versículo 7. João dizia às multidões que vinham para ser batizadas por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Preste atenção. Que ira futura é essa? A ira de Deus. E eles, se eles fossem batizados, eles seriam salvos dessa ira futura. Então esse batismo vinha de quem? De Deus. Mas vamos continuar aqui. Versículo 8. Produzi frutos próprios de arrependimento. E não comeceis a dizer a vós mesmos: Abraão é nosso pai, porque eu vos digo que até destas pedras Deus pode dar filhos a Abraão. Versículo 16. João disse a todos: olhe só, eu vos batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de desatar a correia das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz na mão a pá para limpar bem sua eira, colheu o trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que não se apaga. João estava dando testemunho a respeito de Jesus. Então, o batismo de João era de quem? E Jesus perguntou, né? Se eles dissessem que era de Deus, olha a afirmação de João Batista: eu batizo com água. Alguém virá que vai batizar com o Espírito Santo. Se o batismo de João era de Deus, imagine com o Espírito Santo. E ele estava falando de Jesus. No versículo 17, ele diz que ele vai vir para limpar a sua eira. O que Jesus fez no templo? Limpou, purificou. Então João Batista está dando testemunho de João. Aliás, de Jesus. Se eles lá, no capítulo 20 que a gente estava lendo, dissessem que o batismo de João era de Deus, então não só o batismo, mas tudo que João falou era de Deus. Portanto, a resposta deles a Jesus seria a resposta para a própria pergunta que eles fizeram. Deu para entender? E por isso, o que eles fazem? Volte para lá para o capítulo 20, por favor. Eles ficam aqui numa, como a gente chama, né, numa sinuca de bico, né? Que ficam encurralados, né? Porque, como ele diz, versículo 6, se dissermos, aliás, versículo 5, se dissermos que é de Deus, ele vai dizer: então por que vocês não creram no batismo de João? Por que vocês não foram batizados lá, se é de Deus? E se eles dissessem que era de Deus, e eles mesmos não tinham sido batizados, eles estariam afirmando a própria rebelião deles contra Deus. Não é?
Se é de Deus e eu não fiz, então eu estou rebelde contra Deus. E se eles dissessem que era dos homens, eles temiam serem mortos, porque o povo acreditava que João Batista era um profeta. E o profeta vem de quem? De Deus. E aí, a saída que eles encontraram, versículo 7, foi dizer que não sabia. E aí Jesus diz o que no 8? Pois eu também não vou dizer para vocês com que autoridade eu faço essas coisas. Já que vocês não querem falar, eu também não vou dizer. Já que vocês estão definitivamente, porque uma coisa é interessante aqui. O simples fato deles ponderarem, né, deles pensarem assim, se a gente disser isso ou se a gente disser aquilo, já nos dá uma pequena impressão de que eles sabiam. Que eles tinham assim, a certeza de que era de Deus, o batismo de João. Eles só não queriam dar o braço a torcer. Eles estavam negando a verdade. E o que Jesus está dizendo para eles é, já que vocês estão negando a verdade, eu vou negar a verdade para vocês também. Do mesmo jeito que Jesus fala em outro lugar, né? Quem me negar diante dos homens, eu negarei. Vocês estão negando a verdade, pois ela vai ser tirada de vocês. Vocês também não vão receber ela. Vocês não estão submetendo a verdade, pois ela vai ficar oculta de vocês. Vocês não vão saber a verdade. É isso que Jesus está, basicamente, dizendo para eles. Mas eu quero que a gente pense aqui uma coisa. Eu quero aprender duas coisas aqui com essa situação. Eu quero que vocês notem que eles aqui, eles não deram o braço a torcer por orgulho. É ou não é? Eles sabiam. E se por um lado eles foram orgulhosos e não reconheceram que o batismo de João era de Deus, ou não quiseram, não é que eles não reconheceram, né? Eles não quiseram reconhecer. Se por um lado eles foram orgulhosos, por outro eles foram medrosos. Porque se eles dissessem que era dos homens, eles temiam morrer. E é duas coisas aqui, meus irmãos, com as quais o evangelho não combina. Nem com orgulho, nem com alguém que quer preservar a própria vida. Isso não combina com o evangelho. Porque o evangelho, quando ele vem, ele quebra o nosso orgulho. Ele quebra o nosso coração. Ele quebra quem a gente era. Orgulho e o evangelho não combinam. Da mesma maneira que não combina aqueles que querem preservar a sua vida. Não foi o próprio Jesus que disse que quem quiser preservar a sua vida vai perder. Mas quem perder a vida por causa dele vai ganhar. Então, tanto o orgulho como aqueles que querem preservar a sua vida não combina com o evangelho. Porque a vida de alguém que tem o coração quebrantado e se submete, ou seja, reconhece a autoridade da palavra de Jesus, esse entrega a vida para ele. Não preserva a própria vida. Entrega a vida totalmente nas mãos dele. Então, preservar a vida e ser orgulhoso não combina com o evangelho. Aqueles que creem no evangelho, esses são quebrantados. Lembra o que Davi disse? A um coração quebrantado, Senhor, tu não despreza. Deus não despreza um coração quebrantado. E todos aqueles que jogam fora, lançam fora o seu orgulho, todos eles não querem preservar a vida. Pelo contrário, entregam suas vidas a Jesus. Mas isso era exatamente o que eles não queriam fazer.
Eles tanto queriam, né? Aliás, eles tanto eram orgulhosos como eles queriam preservar a própria vida. E aí, depois dessa situação, a parábola que Jesus conta, ele conta ao povo, mas ele está falando sobre os fariseus. Ele está falando sobre os fariseus que rejeitaram a vontade de Deus, a palavra de Deus. E quem é a palavra de Deus? Jesus. Sim. Exatamente. É exatamente isso. Que isso já é uma aplicação mais lá para frente, mas já que você tocou no assunto, vamos aqui. Que muitas vezes as pessoas, elas não querem se submeter à vontade de Deus, elas querem que Deus se submeta à vontade delas. Que era o que os fariseus estavam tentando fazer com Jesus aqui. Olha, a gente não te autorizou, Jesus, a fazer isso. Já pensou? Nós não te autorizamos a fazer isso aqui na igreja, Jesus. Imagina. O líder da igreja disse, Jesus, tu quer fazer o quê? A gente não autoriza tu fazer isso aqui não, Jesus. Aqui, com que autoridade o Senhor faz isso? A pessoa falar isso para Jesus? Mas eles estavam fazendo exatamente isso. Porque eles não queriam se dobrar à vontade do seu Senhor, que é Deus. E a vontade do Senhor, que é Deus, é revelada na sua palavra. E a sua palavra é o próprio Jesus. E aí ele conta a parábola. Vamos ver a parábola. Então ele começou a contar ao povo esta parábola. Ele está contando ao povo, mas isso aqui, ele está falando sobre os escribas. Tanto é que vai lá para o versículo 19, que diz assim, ó, na mesma hora, isso aqui já é depois da parábola, né? Na mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes, percebendo que ele estava proferindo a palavra contra eles. Então Jesus está contando a parábola, e essa parábola é a respeito dos escribas e dos fariseus. Então vamos voltar para a parábola, lá, versículo 9. Então ele começou a contar ao povo esta parábola. Um homem plantou uma vinha, arrendou-a a uns agricultores e ausentou-se do país. Vamos lá por parte. Quem é esse homem que plantou uma vinha aqui? Deus. Quem são os agricultores? Os líderes religiosos, né? Lá do versículo 1, sacerdotes, escribas e os líderes, os saduceus. São eles. Eles são os agricultores. E o que é a vinha? O povo. A igreja vai ser depois. Mas aqui ainda era o povo de Israel. Então os agricultores são aqueles que cuidam da vinha, cuidam do povo. Vai falar. Tinham que cuidar do povo. Exatamente. Tinha que ensinar a verdade para o povo. Mas quem é que define a verdade? Deus. Só que não estava sendo. Quem estava definindo a verdade aqui para o povo era os líderes. Era eles. Aí, continuando a parábola. No devido tempo, versículo 10. No devido tempo, mandou uns servos aos agricultores para que lhe dessem frutos da vinha. Mas os agricultores o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Quem são os servos que foram enviados? Os profetas. Para receber o fruto. Para que ele extraísse do povo aquilo que Deus esperava do povo. O fruto aqui é algo que a gente espera. Por exemplo, preste atenção. Você planta uma macieira. Aí o que você espera? Colher maçã. Você planta uma bananeira, você espera colher banana.
Então, o fruto é aquilo que você espera daquela árvore que você plantou. Então, se a vinha aqui era o povo, então Deus esperava um fruto desse povo. E o fruto que Deus esperava desse povo é que esse povo fizesse a vontade dele. Estão entendendo? No devido tempo, Deus manda o servo para colher o fruto. Só que o povo, né, aliás, os agricultores, disseram: aqui não, meu amigo. Aqui não vai ter fruto para você não. Aí, continuando a parábola, eles expulsaram primeiro, ele manda outro servo, eles expulsam, ele manda o terceiro, nesse terceiro, eles batem e mandam embora. Aí o que o dono da vinha diz? Vou mandar meu filho. Já que eles não estão respeitando os servos, eu vou mandar meu filho. Aí o que é que os agricultores dizem? Ele é o herdeiro. Se a gente matar ele, a vinha vai ser nossa. Eles queriam fazer a própria vontade deles. Eles não queriam obedecer ou se submeter à vontade do dono da vinha, que é Deus. Eles queriam fazer aquilo que eles achavam, queriam ser donos de si mesmos. Estavam tudo ouvindo. E Jesus falando para o povo, né? E eles tudo ouvindo. Aí Jesus vai dizer para eles que o que aqueles agricultores estão fazendo, ou fizeram, né? Porque eles mataram o filho, não é isso? Cadê, meu Deus? Versículo 15. Atirando fora da vinha, eles o mataram. Aí o que Jesus vai dizer para eles é que essa atitude que eles tiveram, os agricultores, né? Expulsaram o primeiro servo, expulsaram o segundo, bateram no terceiro e mataram o filho. Essa atitude deles vai ter consequências. Não vai ficar por isso mesmo, não. Olha o que ele diz, versículo 16. No versículo 15 ele faz uma pergunta retórica. A pergunta retórica é aquela pergunta que você não espera a resposta. Você já pergunta sabendo que a pessoa vai responder. Então, ele faz a pergunta retórica no final do versículo 15, que é dizendo assim, ó: que lhes fará então o dono da vinha? Isso é uma pergunta retórica. Aí, versículo 16: virá, e aí aqui é a resposta da pergunta: virá e destruirá esses agricultores, e dará a vinha para outros. Esse outros aqui é quem? Os gentios. Os gentios. Que agora serão aqueles que cuidarão do povo de Deus. Que agora somos nós. Vocês, vai ser tirada de vocês e vai ser passada para outro. O cuidado do povo. O cuidado da vinha. E aí eles, na maior cara de pau, no final do versículo 16, diz assim, ó: que isso não nos aconteça. Mas quem disse aqui foi o povo, né? Aí, olha só o que diz o versículo 17. Mas, olhando para eles, Jesus diz. Esse olhando para eles aqui é aquele olhar que percebe a mentira e diz assim: eu não acredito que vocês estão dizendo isso. Olha para eles, fixa e diz: se vocês estão dizendo que isso não aconteça, o que vocês acham que significa essa palavra aqui? Aí Jesus cita o Salmo 118, versículo 22, que diz assim, ó: a pedra que os construtores rejeitaram, esta se tornou a pedra angular. Como é que vocês podem dizer que isso não aconteça conosco, se já está até registrado que vocês vão fazer? Vocês vão rejeitar.
vocês vão rejeitar a verdade, porque isso na verdade já está até dito. Já foi até profetizado. Vocês rejeitarão. Porque a palavra diz isso, a pedra que os construtores rejeitaram. Os agricultores, né? A pedra que os construtores rejeitaram. Eles rejeitaram. Vocês já rejeitaram. Como é que na maior cara de pau vocês vêm dizer que isso não aconteça? Vocês já fizeram. E eles aqui, os líderes religiosos, muito mais. Porque há muito tempo eles vêm rejeitando a Jesus e ensinando o povo a rejeitar. Então a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. A pedra angular é aquela pedra que em algumas versões vai dizer a pedra de esquina. Não sei se você já viu isso. É a pedra fundamental. É ela que segura toda a construção. Ela é o fundamento. Sobre ela está todo o peso do edifício. Então a pedra que vocês rejeitaram, essa é a pedra sobre a qual tudo vai ser edificado. Isso aqui que Jesus está falando é uma coisa que não faz sentido mesmo. Imagine, você vai construir uma casa e você ignora, ou melhor, rejeita o alicerce. Você diz, não, ninguém precisa do alicerce, não. O que vai acontecer com essa casa? Ela vai cair. E era exatamente o que eles estavam fazendo, estavam rejeitando o fundamento. Vocês rejeitaram já, ele está dizendo isso, já está predito que vocês rejeitaram o fundamento. E o fundamento aqui era quem? Era Jesus. Que eles estavam aqui, ou chegaram aqui dizendo, com que autoridade tu faz isso? Essa palavra aqui já é uma palavra de rejeição. E eles ensinavam o povo a isso. Aí Jesus conta essa parábola, mostrando que essa rejeição, ela vai ter consequência. Aí olha a consequência. Versículo 18. Todo o que cair sobre ela, sobre esta pedra, será despedaçado. O cair sobre ela, é porque é duas situações que Jesus está fazendo aqui, tá? Uma, o cair sobre ela, é quando alguém vai de encontro à pedra. Ou tropeça ou ele bate. Né? Imagine você cair de uma altura muito alta numa pedra. Então você está vindo de encontro a ela. E a outra situação é quando a pedra cai em cima da pessoa. Então tem a situação que a pessoa vai contra a pedra e a outra, a pedra vem contra a pessoa. E ele está falando as duas situações. A primeira aqui, todo aquele que cair sobre ela, é a situação que a pessoa vai contra a pedra. Que é exatamente o que os líderes religiosos estavam fazendo. Estavam indo contra Jesus. Ele é a pedra fundamental. E eles estavam indo contra ele. Mas o que vai acontecer contra quem for contra a pedra? Será despedaçado. A rejeição há consequências. E aí, essa pedra, quem for contra ela vai ser rejeitado, vai ser despedaçado, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Jesus veio e reduziu ao pó o pecado, o diabo e a morte. Ele aniquilou tudo isso. Obviamente ainda não foi consumado, né? O diabo ainda nos tenta, mas o destino dele já está definido. Então, rejeitar a pedra é algo que vai trazer destruição e condenação. E de encontro à pedra é morte. Se ela cair sobre você, é morte.
Então, tudo que eles estavam fazendo haveria uma consequência. O cuidado da vinha seria passado a outra e eles seriam destruídos. É isso que Jesus está falando para eles. Em outras palavras, meus irmãos, todo aquele que rejeitar o Senhor, que rejeitar a Jesus, está rejeitando a própria palavra de Deus. O fruto da vinha, ou melhor, o fruto que a vinha dá, tem que ser o fruto conforme a vontade do dono da vinha. E o que é o fruto da vinha? O que seria o fruto que cada um de nós, que hoje somos a vinha de Deus, qual é o fruto que nós temos que dar? Fazer a vontade de Deus. Mas esse fruto da vinha não é um fruto de acordo com a minha vontade, porque a vinha não me pertence. A vinha é dele. Então o fruto tem que ser de acordo com o que ele estabeleceu. O fruto é uva, não é? Não é a vinha. Não tem como eu dar maçã. Ele já estabeleceu que fruto ele quer. Não somos nós que estabelecemos, é ele. O fruto é de acordo com a vontade dele. A vinha é dele. Ela tem um dono. Ela pertence a ele. E aqui, meu irmão, é uma coisa muito importante para todos nós que somos líderes. A igreja não nos pertence. A igreja é do Senhor. Nós não devemos fazer aquilo que nós queremos que a igreja faça. Nós precisamos buscar qual é a vontade de Deus para a igreja, porque ela é dele e não nossa. Não somos nós que determinamos a maneira da igreja ser. Deus já determinou isso. O povo é dele, a igreja é dele, a vinha é dele. Não cabe a nós ficarmos criando meios aqui de como a igreja tem que ser. Já está estabelecido como ela tem que ser. O dono dela já estabeleceu. Não são os líderes, não são pastores, não são ninguém, a não ser Deus, que estabelece como o povo dele vai viver. Porque a igreja do Senhor, ela tem um dono. E o dono é o nosso Deus. Nós temos que ter muito cuidado para não rejeitar a vontade do Senhor. Era exatamente isso que os fariseus, os líderes religiosos estavam fazendo. E a parábola que Jesus conta, ela tem esse sentido, de rejeitar a vontade do seu Senhor. E nós precisamos ter muito cuidado para não sermos achados pessoas que estão rejeitando a palavra de Deus. E talvez você pense assim, não, mas eu não faço isso, Deus me livre. Mas eu ouvi uma vez uma frase que dizia o seguinte, que nós concordamos com a palavra de Deus até a hora que a palavra de Deus toca nos nossos pecados. E aí quando ela toca num pecado, que é um pecado que a gente comete, a gente fica pensando, não, mas não é bem assim, será que é assim mesmo? Nós temos que ter cuidado para não rejeitarmos a palavra do Senhor. Porque como a gente acabou de ver, rejeitar a palavra de Deus tem consequências. Consequências. E por último, o que a gente pode aprender aqui é que essa palavra de Deus, que é o firmamento, que é a fundamentação, esse fundamento que é a palavra de Deus, é o próprio Jesus. Ele é a pedra principal. Ele é o fundamento. E sobre Jesus está edificada a igreja dele.
o povo dele, que somos nós. E por isso, a igreja do Senhor nunca cairá. Porque ela está firmada na rocha, que é Jesus. Muito bem. E aí a gente vem para a última parte. O versículo 19 vai mostrar o seguinte. Bom, os principais sacerdotes e escribas, né? Eles perceberam que Jesus contou a parábola por causa deles. E aí, eles também não tinham como prender Jesus, porque estava com medo do povo. Versículo 19 está dizendo isso. E também não tinha como eles pegar Jesus em nada. Então, o que eles fizeram? Versículo 20. Infiltraram uns espião. Infiltraram uns espião lá, né? Nos ensinos de Jesus, nas aulas, nas pregações lá de Jesus. E aí, esses espiões, eles foram lá fingindo serem pessoas justas. Aí, como eles não conseguiam pegar Jesus em nada da lei de Moisés, o que eles pensaram? Rapaz, vamos pegar ele na lei dos romanos. Porque se ele for contra a lei romana, ele está ferrado. Ele vai ser morto, porque os romanos vão pegar ele e vão matar. Então, o que eles fizeram? Naquela de chegar, né, infiltrado, de mansinho, eles chegam lá na maior bajulação. Olha só o versículo 21. Mestre, sabemos que falas e ensina o que é certo e não levas em conta a aparência das pessoas, mas ensina o caminho de Deus segundo a verdade. Tá vendo? Chegou na maior bajulação. Aí eles vêm e joga lá, ou tenta jogar casca de banana, né? Versículo 22. Para nós, pagar tributo a César é correto ou não? Aqui é uma casca de banana. Porque se Jesus diz que não era correto, ele poderia ser acusado de ser um traidor de César. Ou de ser alguém que estava incitando o povo a se rebelar. E aí Roma ia vir e ia pegar ele. Ia prender ele. Por quê? Porque na época de Jesus, uma das coisas que eles mais temiam era a rebelião. Então, qualquer montinho que tivesse lá, os soldados já chegavam lá e mandavam dispersar. Porque eles não queriam o povo se rebelando. E aí imagina Jesus dizendo, não pode pagar tributo. Ia ser preso. Como eles não conseguiram pegar Jesus em nada da lei de Moisés, agora eles partiram para a lei dos romanos. Para tentar pegar Jesus na lei romana. Mas era Jesus, né? Então, versículo 23. Jesus, percebendo a astúcia deles, disse: mostrai-me um denário. De quem são a imagem e a inscrição que nele tem? E responderam: de César. E ele disse: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E aqui, meus irmãos, eu queria que nós aprendêssemos duas coisas. A primeira coisa é que Jesus está dizendo, olha, aquilo que os homens acham que são valiosos, deixa para eles. E vamos ficar com aquilo que é valioso para Deus. O que é de César, deixa lá. Eles acham que é importante, deixam eles lá, paguem, dê as moedas lá. A inscrição é deles, tem o nome deles lá. É dele mesmo, devolva, entregue. Mas quanto a nós, precisamos ir atrás daquilo que é de Deus. O que nós temos que dar a Deus é o que é de Deus. E o que é de Deus? O que é de Deus? Que nós acabamos de falar que era de Deus. Hã? Não, também. Mas o que pertence a ele aqui, que nós acabamos de falar? A vinha. É isso que tem que ser dado a Deus, não é moeda, não é a inscrição lá de César. O que tem que ser dado a Deus é o que pertence a ele, o que pertence a ele é o povo. Não é bens ou pedras preciosas.
ou moedas com inscrição romana. O que Deus quer é o que lhe pertence, e o que pertence a Ele é o povo dele. E a segunda coisa que eu queria que nós aprendêssemos aqui, e que Jesus está de maneira, eu não diria explícita, mas está quase explícito. Por que a moeda pertencia a Roma? Por que ela pertencia a Roma? Ele diz aqui. Ele manda, me dá um denário. Por que eles chegaram à conclusão que a moeda era de César? Porque tinha um rosto e tinha uma inscrição com provavelmente ou o nome dele ou com o nome do império. Então a moeda pertencia a César, porque tinha nela gravada a imagem. O povo de Deus pertence a Deus porque no povo dele a imagem do Senhor está gravada. Mas para que essa imagem esteja gravada no povo dele, é necessário que a palavra dele esteja gravada no nosso coração. Quando o nosso coração está cheio dessa palavra, quanto mais o nosso coração está cheio da palavra, mais a imagem de Deus vai sendo gravada em nós. E quanto mais essa imagem de Deus vai sendo gravada em nós, mais convicção de quem nós pertencemos a gente tem. Porque assim como a moeda foi constatada que ela era de César, porque tinha o rosto de César, nós somos de Deus, porque a imagem de Deus está gravada em nós. E quanto mais a gente tiver dessa palavra aqui, mais nós seremos a imagem do Filho de Deus, que é Jesus. E cada vez mais a gente vai ter certeza a quem nós pertencemos. Nós somos a vinha do Senhor. E a vinha dele precisa ter a sua imagem gravada nela. E para que a imagem dele seja gravada nessa vinha, é necessário que essa vinha não rejeite, pelo contrário, receba a palavra do seu Senhor. Faça a vontade do seu Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos ver o que nós aprendemos aí. 3 lições. Não vale a pena manter o orgulho e preservar a vida, se isso nos levar a uma vida sem Cristo. Todo orgulho deve ser quebrado e toda a vida deve ser entregue a Jesus. Preservar a vida, nós iremos perder. 2. Jesus é a palavra de Deus. E rejeitá-lo é rejeitar a vontade do próprio Senhor. Nós pertencemos a Ele e devemos viver de acordo com sua vontade, pois caso contrário, haverá consequências. E por último, é a palavra do Senhor que é mais importante. É ela que deve ser mantida. E quanto mais essa palavra estiver gravada em nós, mais teremos certeza que é a Ele que pertencemos. Quanto mais a imagem do Senhor for gravada em nós, mais convicção de que é a Ele que a gente pertence. E para essa imagem estar gravada, é necessário que a gente receba e não rejeite a palavra e a vontade do nosso Senhor. Amém? Que o Senhor Jesus, em Cristo, nos abençoe. Fique de pé. Eu vou pedir o Erismar para orar. Por favor, Erismar. Ajuda aqui minha garganta, por favor. A paz do Senhor, irmãos. É muito bom quando a gente recebe um estudo desse, porque é assim que a gente aprende a fazer a vontade de Deus, que a gente aprende o que Deus quer de nós. Por isso que é bom todas as quartas a gente vir aqui. Seria bom se todos estivessem aqui presentes para aprender, né? Porque a gente aprende mesmo. Aqui não é
uma pregação, é uma aula, é como se fosse um estudo. Então a gente deve fazer esforço, se esforçar para todas as quartas-feiras a gente estar aqui presente para a gente aprender mais sobre a palavra de Deus. Vamos aqui inclinar as nossas cabeças em referência a Deus e vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome de eternidade a eternidade. Tu és um Deus grandioso, rico em misericórdia e em amor. O Deus que tudo pode, o Deus que sabe tudo. Mas tu deixa, Senhor, que nós mesmos escolhemos o que queremos para nós. Tu nos deixa à vontade, tu nos dá a liberdade de escolher o certo e o errado. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por isso. Porque todos que aqui estão, Senhor, e aqueles que pertencem a Ti, Senhor, eles te aceitaram pela própria vontade deles. Por isso eu te agradeço, Senhor, por essa liberdade que o Senhor nos dá de escolher entre o certo e o errado. Queremos aqui, Senhor, te agradecer por essa aula, por esse estudo. Queremos te agradecer por esse dia que se passou-se e essa noite que já se iniciou-se. Queremos te agradecer pela vida, queremos te agradecer pela saúde, pelo ar que respiramos. Queremos te agradecer por estar aqui presente, queremos te agradecer, Senhor, por fazer parte do teu povo. Queremos te agradecer, Senhor, pela tua rica misericórdia, pela paz, pela tua proteção, pela tua palavra. É em nome de Jesus que te pedimos, Senhor, continue nos abençoando, continue nos ensinando a te amar mais, a buscar mais a Ti, a Tua presença. Nos ajuda, Senhor, a aumentar a nossa fé. Nos ajuda, Senhor, a fazer tudo aquilo que é do Teu querer. Nos ensina a Te adorar como Tu mereces, a Te reverenciar como Tu mereces. É em nome de Jesus, meu Deus, que aqui também eu quero te pedir, Senhor, nos leve em paz nos nossos lares, na Tua proteção. E que amanhã, que é quinta-feira, dia de oração, que amanhã venha estar mais pessoas aqui presentes para orar e falar contigo, para entrar na Tua presença e clamar a Ti, te agradecer, orar por aqueles irmãos que estão precisando de oração, estão com problema de saúde, orar pelas nossas famílias, por aqueles que não conhecem a tua palavra. E traz os irmãos aqui, Senhor, para estar presente, para conosco orarmos e clamar a Ti. Nos leva em paz, Senhor, pois é no nome santo do Teu Filho amado Jesus. Eu te agradeço hoje eternamente. Amém. E graças a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor de eternidade a eternidade. Amém.